Graça e paz, meus amados irmãos, que bom poder estar aqui mais uma vez com vocês no nosso discipulado, 40 dias de jejum e oração, e nós estamos caminhando para finalizar a nossa campanha de jejum e oração. E eu gostaria de pedir para você abrir sua Bíblia em Lucas 24, versículo 49, para a gente ler o versículo, e hoje o nosso tema é Permaneçam em Jerusalém. E antes de nós iniciarmos o nosso devocional de hoje, eu gostaria que você pudesse se inscrever em nosso canal e deixasse o seu like, vai ser muito bom para nós, tá bom? Título de hoje, Permaneçam em Jerusalém, Lucas capítulo 24, versículo 49. O versículo de Lucas 24, 49 diz assim: E eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Meus amados, Jerusalém era o centro religioso de Israel. Lá estava o templo onde se adorava a Deus, faziam sacrifícios, traziam suas ofertas. A vida religiosa de Israel girava em torno do templo. A relação entre o templo e o povo de Israel sempre foi significativa, sempre foi profunda e até hoje é. E em Jerusalém aconteceram os mais importantes fatos históricos da narrativa bíblica. Portanto, a ordem de Jesus a seus discípulos era ficar em Jerusalém, porque tinha alguns propósitos, os quais nós vamos apontar aqui. A primeira delas, a importância e o primeiro propósito é a importância da unidade. Após a morte e ressurreição de Jesus, a cidade de Jerusalém estava alvoroçada. Autoridades romanas, líderes religiosos de Israel e todo o povo estavam impactados com o último acontecimento. Os acontecimentos ocorridos envolvendo Jesus, claro. E a resposta que todos queriam era onde estava o corpo de Jesus. Jesus havia ressuscitado, Jesus tinha sumido do túmulo e eles queriam saber onde estava o corpo de Jesus. Será que os discípulos tinham pego o corpo de Jesus e tinham sumido com o corpo de Jesus? Havia esse questionamento também. O que aconteceu com Jesus? O que aconteceu com ele? A versão oficial é de que o corpo de Jesus havia roubado por seus discípulos. Não encobriu a verdade da ressurreição. Afinal, uma mentira nunca encobrirá a verdade. Portanto, ficar em Jerusalém era uma prova do testemunho verídico dos discípulos para contrapor a versão do roubo de Jesus. Jesus, sabendo disso, pediu para os discípulos não só ficar em Jerusalém para serem revestidos de poder, ser cheios do Espírito Santo, mas também com um propósito. E o propósito era que fiquem em Jerusalém, porque o corpo de Jesus iria sumir, o meu corpo vai sumir. Claro, os discípulos não sabiam disso, mas Jesus, sabendo dessa questão, ele pediu para que eles ficassem em Jerusalém, ninguém saísse, para que a mentira que seria contada não fosse verdade e a verdade prevalecesse. Os discípulos anunciaram que Jesus ressuscitou, apareceu a eles e a mais de 500 pessoas. O testemunho único dos discípulos sustentou a veracidade dos fatos históricos e proféticos a respeito da ressurreição de Jesus. A verdade, amados, fortalece a unidade. Quando nós falamos a verdade, a unidade fortalece. Por isso que nós precisamos prezar pela verdade e a unidade. Quando preservamos a verdade entre os irmãos, a unidade ela continua. A unidade é verdadeira. Quando há mentira, quando há falsidade, acontece o que aconteceu com Judas Iscariotes. Acontecem traições, acontecem divisões, mas quando há verdade no corpo, a verdade ela nos traz unidade. E quando há unidade
de propósitos e ações, a verdade prevalece e a verdade nos liberta. A própria palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Claro, a verdade é Jesus. Ao permanecerem em Jerusalém, os discípulos estavam em constante oração e em obediência à palavra de Jesus. Eles foram fortalecidos pelo Senhor e guardavam o cumprimento da promessa de serem revestidos do poder do alto. O segundo ponto que eu gostaria de colocar aqui com vocês é sobre o poder do alto. Jesus ordenou aos discípulos que ficassem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Essa foi uma das principais razões pelos quais os discípulos precisavam ficar em Jerusalém. O poder humano representado por Roma e todo o sistema religioso de Israel não foi suficientemente forte para fortalecer sobre o poder de Deus e o cumprimento das Escrituras. Somente o poder de Deus pode destruir a força do mal e a força das trevas. E os discípulos não estavam preparados o suficiente para destruir essa força do mal, os poderes celestiais, que só vencem através do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, com o enchimento do Espírito Santo. Os discípulos não tinham armas bélicas, eles não tinham espadas, não tinham escudos, não tinham nem treinamento de guerra, sabe? Eles tinham autoridade do poder do nome do Senhor Jesus. Esse nome sim tem poder para enfrentar todas as resistências e prevalecer. Glória a Deus pelo poder do nome do Senhor Jesus. Olha, as nossas armas são espirituais e o Senhor dos Exércitos luta em prol do seu povo. Está em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4 e 5. O revestimento do poder do alto veio para capacitar os discípulos. E isso fica uma dica para nós também, biblicamente falando. Sem esse poder do alto, nós não seremos capacitados para fazer discípulos. Precisamos ser revestidos de autoridade, do poder do alto, para sustentar, para aguentar as lutas, para superar as dificuldades e ter poder do alto, para ser testemunho de Jesus até os confins da terra. Não adianta nós querermos ser testemunhos de Jesus até os confins da terra, sendo que nós enfrentaremos morte, enfrentaremos lutas, perseguições, nós seremos maltratados, nós seremos injustiçados, mas com o poder do Espírito Santo seremos suas testemunhas para o que der e vier, sabe? No dia de Pentecostes, a promessa de Jesus se cumpriu. Está lá em Atos capítulo 2. Todos foram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciaram que Jesus ressuscitou e é o único Salvador, é o único Senhor. Apesar das prisões, apesar das mortes, apesar das perseguições, nada impedia o avanço do Evangelho. Glória a Deus, Jesus está vivo. A Bíblia fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha só, os discípulos obedeceram a Jesus e permaneceram em Jerusalém, onde foram revestidos do poder do alto. O Espírito Santo foi derramado de uma forma assim abundante, poderosa, capacitando-os a proclamar o Evangelho a toda a criatura. Olha, começando em Jerusalém. Nós ficamos muito preocupados em fazer discípulos em outros lugares, mas olha, é começar em Jerusalém. Jerusalém pode ser na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, onde você está plantado. Será que temos obedecido a Jesus sem a palavra do Senhor Jesus? Será que temos permanecido em sua presença, buscando a unidade da igreja, fazendo com que a igreja seja unida e não criando divisões, departamentos,
divisões dentro da própria igreja, mas buscando a unidade do corpo? Será que nós estamos pregando o mesmo evangelho? Eu gostaria de fazer esses questionamentos com vocês, encerrando aqui, e orar também, pedindo ao Senhor que nos dê capacidade, tá? Ficar em Jerusalém, nós sermos revestidos do poder do alto, estar na igreja, estar unido no corpo, até sermos revestidos de poder para sermos seus discípulos. Então ore comigo neste momento. Pai querido, amado Deus, obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário, o Senhor ressuscitou no terceiro dia e nos prometeu o Espírito Santo, que nos daria poder, graça para ministrar e fazer discípulos. E hoje nós temos essa graça, hoje nós temos o Espírito Santo, que o Senhor possa encher a cada um de nós para sermos sua testemunha aqui em casa, em Jerusalém e também até os confins da terra, em nome de Jesus. Amém. Amados, que palavra maravilhosa. Fique com Jesus e até amanhã no nosso próximo devocional.